Vamos à nossa abertura do mercado de hoje. Temos aqui o minério de ferro recuando mais um dia seguido lá na China, 1,4%, mas só que teve boas notícias. O índice gerente de compra, o PMI industrial, ele subiu acima de 50, então isso é positivo. Só que quando analisamos e olhamos a matéria, a gente olha que a matéria está dizendo outra coisa. Fábricas asiáticas fracas, tiram o brilho da recuperação da China. Só que a gente precisa entender que esse PMI industrial aqui, o que ele mede, né? Então ele está medindo os novos pedidos, ele está medindo também o volume de produção, o emprego, o tempo para receber a mercadoria e os estoques. Sendo assim, saiu de 50,9 para 51,1, e isso é muito positivo. Vamos entender tudo o que está acontecendo, porque afeta a Semin, afeta a Vale. A gente também tem que olhar para o exterior, e eu vou trazer aqui para vocês tanto o BHP quanto a Rio Tinto, tá? Por quê? Porque quando olhamos no gráfico ajustado, a queda começou primeiro no exterior, e aí a gente precisa ver aqui quando vai começar a alta para se programar, para entrar aí, se quiser, né, na posição para surfar a alta, tá? Então é muito interessante porque o gráfico está mostrando aí que pode ou lateralizar ou voltar a subir, e isso ajuda o nosso Ibovespa. Também vamos falar aqui neste vídeo, nesta manhã, sobre Brasil Agro. Agro 3, ela vende aqui parte da fazenda na Bahia por 364 milhões de reais. A gente vai olhar os indicadores para entender se está legal ou não. Vamos entender se paga dividendos, qual que é a frequência, né? Quando que vai ser o próximo? Também temos aqui notícias para a Caixa Seguridade, FGTS Futuro. A Caixa começa financiamentos da casa própria em abril com o Fundo de Garantia Futuro. Isso mesmo. Então, se a pessoa está querendo uma casa hoje financiar, ela pode usar o Fundo de Garantia, mas só que ela também já pode utilizar o futuro. E a Caixa está liberando isso. Isso é bom para as ações ou não da Caixa? Será que vai subir essa ação aqui? Será que vai continuar o ciclo aí de queda? Aí vamos falar um pouquinho sobre neste vídeo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, todos os dias a gente faz abertura e fechamento às 18h30, com as notícias, matérias, dividendos, projeções, tudo o que está acontecendo na nossa Bolsa de Valores. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, coloque todas as notificações para você ser avisado quando sair vídeo novo e não perder aí as oportunidades, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o minério de ferro. Então, ó, o minério está caindo 1,4%. Isso é ruim para as nossas ações, tanto Semin quanto Vale, tá? Porque vai trazer uma geração de caixa menor, referente ao primeiro trimestre, tá? Então a gente precisa entender isso. Pode ser que dê oportunidade. O que eu estou esperando? Estou esperando os dividendos da CSN Mineração, que possivelmente entre maio aí seja anunciado, tá? Então, minério, nesse valor de 732, estamos falando aqui de 101 dólares. E quando a gente olha para o gráfico, isso é muito lindo de se ver. Eu até deixei ajustado desde 2009 e vou falar o porquê, tá? Muitos falam, investir nessas empresas aí que é cíclicas é ruim. É ruim para quem não olha para o ciclo. Olha as oportunidades que desde 2009 aconteceram. Então você pode multiplicar o seu patrimônio com essas empresas, e a gente vê que 2009 aqui ficou abaixo aqui de 75, depois subiu, depois de 2 anos foi quase a 200 dólares. Então, ó, subiu, depois de 2 anos caiu de novo, subiu, depois de 2 anos caiu. Aqui, 2015, 16, Uzi Minas, a Gerdau, entre outras ações, estava custando 2, 3 reais. Foi aqui nesta época onde a gente fala, vai acabar tudo. E aí não acabou nada, voltou a subir. E aí multiplicou o patrimônio das pessoas. Eu não estava na bolsa, só que o passado a gente olha para fazer agora, né? Então, se caso isso aconteça, aí é hora de fechar a empresa, acabou a empresa, a gente já sabe que uma hora ou outra isso pode voltar de novo, tá? E aí a gente pode multiplicar o nosso patrimônio. E é isso que a gente quer, tá bom? Então, olhando para o minério de ferro, agora a gente vai olhar aqui para os últimos 1 ano, tá? Olhando esse ciclo, a gente sabe que
é uma boa oportunidade. O último ano aqui a gente subiu até $145, demorou praticamente aí quantos meses para subir? 8 meses para subir, e aí apenas 3 meses devolveu tudo, né? Então estamos abaixo dos 103, então perdemos essa linha, então vamos tentar ir buscar abaixo dos $100. É muito interessante ficar de olho, porque mesmo que venham essas notícias, que essa notícia é uma notícia boa, porque saiu esse indicador, mas só que ninguém acredita na China, né? Então, pode sair 10 indicadores bons que o mercado ele vai ainda desconfiar. E o índice gerente de compra aqui do PMI industrial, ele subiu para 51,1 em março, tá? Então, antes aqui de 50,9. Então, é importante a gente entender que isso foi bom. E se a gente olha, os novos pedidos aumentando, a produção, o volume melhorando, os empregos também podem estar aumentando, porque o indicador saiu de 50,9 para 51,1. Então é interessante. Só que o BOFA, ele foi lá na China conferir de perto. E ele trouxe a sua visão para o minério de ferro, tá? Então ele colocou aqui que na China o mercado imobiliário ainda enfrentará mais quedas e o pior momento para o minério de ferro e o aço pode ter ficado para trás. Então ele está dizendo aqui que pode voltar a subir, mas só que o mercado imobiliário ainda enfrentará mais queda, tá? Então a gente fica sempre aí com essas informações no radar. Agora, os preços das novas moradias na China subiram o ritmo mais rápido em mais de 2 anos e meio em março. Então os preços das casas estão subindo lá na China. É o que mostra aqui as matérias, tá? Então é matérias recentes, saíram ontem. Então a gente fica com essas informações aqui no radar. E agora o que importa é para onde, qual que é a direção, né? Qual que é a direção que as nossas ações vai? Tanto a Semin 3, que já está aqui no nosso alvo, e as ações da Vale. Vamos colocar aqui as ações da Vale. Eu tenho aqui em carteira. E é muito interessante a gente ficar sempre no nosso radar para aí pegar esse ciclo de alta. E muitos vão falar, não, Silas, a Vale está caindo por causa de interferência política, isso e aquilo. Só que quando você pega aqui o gráfico da Vale, ela começou a cair, dia 27 de dezembro. Quanto que ela caiu? Vamos fazer aqui a medição. Caiu, cerca de 25% caiu aqui as ações de Vale. 100 dias de queda. E quando a gente olha para os pares, vamos pegar não a BHP, que tem parceria, mas a Rio Tinto. Só para vocês verem, não tem corte no nosso vídeo, tá? Por isso que ficou um pouco mudo. 27 de dezembro também começou a recuar. Só para a gente pegar quantos por cento recuou, a gente tem aqui um recuo de 18%. Então, o setor está recuando. Só que agora o setor nos mostra aqui, que está fazendo 1, 2, 3. Chegou num ponto, voltou, tenta subir. E agora precisa de confirmações, tá? Silas, quais são as confirmações? Precisa romper, pessoal. Precisa romper esses últimos picos aqui, 65, 71, e também não pode aí cair abaixo desta linha aqui de 61 e 51, tá? Então pode ficar lateralizando, pode ficar aqui nesta região, cima, baixo, para aí acumular aí maiores ações possíveis. E os investidores fazem isso. Então, está acontecendo esse movimento no gráfico, tanto da BHP também, a Rio Tinto a gente já conferiu, tocou, subiu, voltou e fazendo um movimento de compra. Então pode ser que essa semana pode ser uma semana boa, tá? Para as ações aqui de minério de ferro. E o minério continua caindo, estranho isso. E chega a ser até estranho. Aí, as ações da Vale. Não tá bem abaixo aí dos pares, tá? Então a CSN Mineração negocia aqui praticamente do nosso alvo, tocou no primeiro, tocou no segundo. Talvez aí, né, se o minério voltar a subir, respirar e voltar a subir, talvez aí não pegue nesse alvo aqui, tá? Mas esse alvo aqui ele é real e eu fico posicionado. E estou esperando os dividendos da CSN Mineração, tá bom? Então, sendo assim, pessoal, a gente sempre olha para essas empresas para a gente entender, porque muitos não acreditam, né? Mas é multiplicação de capital aqui na veia. Se a gente olha aqui para o ciclo, é muito mais fácil você operar esse ciclo aqui, mas você tem que ter sangue frio. E uma coisa aí que
eu tô tentando aprender a ter, tá? Porque eu fico ainda, não sei se é por causa do trabalho, todos os dias olhando o gráfico, e aí você vê caindo 5, 10%, você começa a ficar ali enjoado, né? Então não sei se é só comigo, com você também. Então a gente precisa sempre estar melhorando, tá bom? Agora vamos falar brevemente das nossas ações aqui, tanto agro quanto Caixa SE3. Se você tem alguma das ações que foi falada aqui neste vídeo, deixa aqui nos comentários, porque sempre quando saem fatos relevantes, eu trago aqui para vocês. Temos aqui no nosso radar, nesta manhã, Brasil Agro vende parte da fazenda por 364 milhões. Essa venda foi boa ou foi ruim? Então, olhando aqui, a gente está vendo quanto que foi a taxa interna de retorno, mais de 15%, então até aí tudo bem. E também aqui a gente vê quanto que a gente pagou, né, nessa fazenda. Então, foi praticamente 125 milhões de reais aqui investidos aqui nesta fazenda. Com isso, a venda saiu por 364 milhões, então, se a gente divide anual, dá um lucro aí praticamente de 10 milhões por ano, porque desde 2007 temos aqui essa fazenda que foi vendida. As suas ações estão com dividend yield interessantíssimos de 13%. O mercado talvez, ele olhou essa matéria, não foi talvez. Ele viu essa matéria, ele viu o que aconteceu e elevou o preço, ó. Estava rondando os 23, 24, e aí a Agro 3 subiu 5%, tá? Então, nesse momento, olhando para a média desse crescimento aqui de 20 até aqui a região de 27, estamos no momento atraente, tá? Para as ações da Agro 3, que vem entregando dividendos desde 2015, sem aí parar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e a média dos dividendos aqui pode ser entre R$1,50, tá? Por ação anual. Vem entregando um payout de 65%, tá? De quanto ela lucra. Então a gente pode ver que de 2017, 18, 19 começou a aumentar, depois 2020 pandemia recuou, depois entregou mais do que deveria, né, do lucro, e também em 2023 entregou mais do que lucrou. Possivelmente 2024 seja a mesma coisa. Então, quando que a Agro 3 paga dividendos? Sempre no fechamento do final do ano, em novembro, tá? Então, vem o dividendo aí em novembro. É interessante olhar para aí a posição para a diversificação da carteira. Eu também olharia para outra empresa, olharia para a Soja 3, tá? Eu olharia para essa empresa aqui, se você está procurando agro. É uma ação que pelo valuation está com... Não está mais, né? Eu ia falar que está com uns 50, 100... Tá com 80% aí ainda de upside, tá? Que pode subir 80%. Então eu acredito nisso e tá registrado aqui para daqui a alguns anos, tá bom? Então, agora falando de Caixa SE3. O FGTS Futuro Caixa começa financiamento da casa própria em abril. Vamos entender. Então, ó, a Caixa Econômica anunciou que iniciará em abril o Fundo de Garantia Futuro para financiamento da casa própria, usada ou nova do programa Minha Casa Minha Vida. A iniciativa tem como objeto o acesso de cidadão de baixa renda às melhores condições de crédito imobiliário, podendo reduzir juros, parcela, prazo, com isso, estar mais perto do seu imóvel próprio. Aí muitos falam assim, né? Ah, Silas, é melhor financiar ou é melhor alugar? Pessoal, quem fala para você alugar um imóvel é porque deve ter imóvel, tá? Vou falar eu, Silas, comprei em 2017 a minha casa aqui em Mogi das Cruzes por R$240 mil. Hoje a casa vale mais de meio milhão, mais de 500 mil, tá? Então teve uma valorização de 100%. E falando das prestações que a gente pagou e também os juros do financiamento, a casa ela saiu por 370 mil, 380, aí mais ou menos. Então hoje vale 500 e eu não quero vender, entendeu? Então quem fala para você que casa própria não é bom, não sei. Ele deve ter muita casa de aluguel para falar isso, tá? Então é o que eu acho, é o que eu vivo, tá? Então a Caixas aí trouxe essa nova modalidade que pode aumentar ali
os lucros da Caixa Seguridade. Por quê? Porque na contratação do financiamento, aí a gente já olha para outra coisa, não está nem lendo, mas aqui, na contratação do financiamento, a Caixa SE3 coloca uns 3 seguros aqui, igual tem na minha casa também, não quero usar, mas coloca 3 seguros e com isso a gente faz o nosso lucro e entrega dividendos. Só que agora está com dividendo pouquinho, né? 6,47%. A gente fica sempre olhando aqui para o ativo para ver quando que ele vai dar oportunidade. Um alvo aqui abaixo dessa região, praticamente aqui nos R$14. Interessante aí para quem está olhando, tá? Então espero que venha aí para mim pegar um pouco de Caixa Seguridade de novo. Após vender as minhas ações e colocar o lucro no bolso. Deixei só o que eu tinha ali de lucro investido. Então, pessoal, essa abertura do mercado foi para falar dessas notícias, matérias aí, que impactam o preço das nossas ações, também dá uma opinião por cima. Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda, tá? Então, esse mês, agora de abril, a gente inicia também de novo. Então, fevereiro, a gente teve um dividendo extras com opções aqui, tá? Chegando a R$69, um prêmio aqui recebido. E no total de swing trade, opções, dividendos em dólar aqui pela Quantifury, aqui, e a gente teve aqui um rendimento de 1.900. Não se concretizou a trava de alta aqui, tá, da transmissão paulista. Então, em março tivemos aí um rendimento de R$2.4 mil. Swing trade em Marco Polo, Caixa Seguridade, também coloquei as ações que eu operei aqui, opções, tá? Então, Pomo 4, Banrisul. Banrisul no dia 14/3, eu falei pessoal lá do grupo. Falei, pessoal, vou lançar aqui do Banrisul para entregar R$15 por causa dos resultados. E o que aconteceu? Eu não quero entregar, recebi o dinheiro aí. Porque, ó, ele subiu até 15,50, depois, no dia 18/3, 15,9, e aí recuou 10%. Sendo assim, eu peguei esse resultado de 83,90 e aí é meu, né? B3CA3, Semin, Bradesco, Itaúsa, Transmissão Paulista e também B3CA3 deu um rendimento de 336. E a minha carteira não é grande, tá, pessoal? Se vocês for olhar, eu foco muito na estratégia aqui de comprar e vender. Eu não fico segurando muito papel, não, tá? Então, minha carteira aqui em ações tem apenas aqui 78 e fundos tem 28, tá bom? Muitos falam, não dá para remunerar a carteira porque a carteira é pequena. Não, dá para você remunerar, mas só que o prêmio é pouquinho, né? R$336, tá bom? E aí, swing trade levou o prêmio da carteira, ele levou para 2.4 mil, 2.8 seria potencial se a transmissão paulista aqui chegasse na trava de alta dela, tá? Então, eu espero que não chegue para ficar ainda com as ações remunerar no próximo mês. Sendo assim, todos os dias a gente fala sobre mercado financeiro, aí eu trago todas as informações aqui para vocês. Se inscreva no canal, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.